Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos entrar no relatório do FIP-IE, né, o Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, o ASIN11. Entender como é que está a situação atual do fundo, o que é que dá para esperar para os próximos meses. É um segmento, digamos assim, bem diferente do que a gente vê em FIIs. Tem questão de distribuição que é diferente, né? Não tem aquela obrigação dos 95% de distribuição. Aqui você tem um risco um pouco acima dos FIIs e, consequentemente, pelo menos é para ter um retorno maior, né? No caso, esse fundo ele tá com um retorno muito alto, como a gente vai ver mais à frente. Teve questão de captação, a gente vai olhar também questão de exposição. É um segmento relativamente novo, muita gente aí não conhece esse segmento. A gente vai dar uma olhada aqui, já temos seu último relatório gerencial, ele vai falar que concluiu a sua segunda emissão de cotas, levantou aí 145 milhões de reais, inclusive aumentou mais 2.700 novos cotistas, né? Chegando a 4.400 cotistas e um patrimônio de 242 milhões de reais. Ele investe em instrumentos de dívidas, né, no setor de infraestrutura, diretamente nas empresas, por isso tem essa questão do risco maior. Nos CRIs ali que a gente tem nos fundos papéis, você tem toda digamos que, não vou falar burocracia, mas uma segmentação até chegar nos devedores, né? Você tem os CRIs, você tem a sectorizadora, tem a questão das garantias. Aqui também você tem as garantias, ok? Mas a gente vai dar uma olhada na listagem das operações, é um pouco mais diferente, ok? E aí, com isso, os investimentos tornam-se isentos de imposto de renda. Inclusive, se você comprar a cota do ASIN 11 por exemplo, R$100 e você vender a 110, por exemplo, esses R$10 que você lucrou aí por cota, você não vai precisar deduzir imposto de renda, né? Ele é isento desse imposto de renda. Inclusive, os dividendos também são isentos, assim como os FIIs. Mas no ganho de capital, você não precisa pagar o imposto de renda, ok? Teve um aumento na quantidade de cotistas, né, de 4 vezes. É um fundo extremamente novo, apenas 6 meses de existência, vem conseguindo manter o patamar de rendimentos muito altos e a gente vai ver as expectativas futuras para isso. Atualmente ele tem 8 ativos em carteira com aproximadamente 66% do valor em caixa, ou seja, tem muito valor em caixa, mais da metade do valor do fundo está em caixa para alocar em novas operações. Ele vai falar sobre as concentrações, já antecipando para vocês, ele não tem concentração acima dos 10%. Ok? A gente sempre busca isso, até porque como é um segmento relativamente novo, é esperado que esses fundos tenham altas concentrações devido aos patrimônios serem pequenos. E aí você não tem tantas operações para alocar, mas no caso dele ele já conseguiu bater aquela meta de ter sempre menos de 10% de exposição em operações. Tem mais 5 operações para entrar no portfólio com a rentabilidade e o crédito compatíveis com as operações que ele já tem. Ele vai citar que torna-se então um dos FIPs mais diversificados do mercado. E também, por falar em mercado, né, ele é um dos fundos que tem o maior patamar de distribuição, inclusive ele quer manter esse patamar para os próximos meses, como a gente vê ele citar em relatório, né? Inclusive com essa segunda captação ele deve constituir uma nova reserva de dividendos e anunciar nos próximos meses novos rendimentos extraordinários. Nos números iniciais temos a cota patrimonial 98,49, ele está sendo negociado acima disso, está com o VP, o P sobre VP acima de 1, o retorno total e CDI mais 7,25, um retorno muito alto, a gente já vê isso aqui através do dividend yield, médio dos últimos 12 meses, mais de 21% de rentabilidade, ou seja, está muito forte essa questão dessa rentabilidade, e fica aquela grande dúvida, ele vai conseguir manter isso para o próximo semestre, para o próximo ano, né? Questão do prazo, ok? A gente vai já dar uma olhada nisso. O duration no fundo é 1,5 anos, a gente vê aqui de forma gráfica a questão do desempenho dele, muito alto, muito forte. Aqui os últimos rendimentos entregues, né? Apenas 6 rendimentos, até porque o fundo só tem 6 meses de existência, e uma tabela de sensibilidade de acordo com o preço que ele está sendo negociado. Detalhar que é o seguinte, ele está com 66% do patrimônio em caixa. Então, automaticamente o carrego vai despencar devido a essa grande parte estar parada no caixa, não está investindo em nova operação, né? Ele está alocando e saindo e está aguardando a finalização da estruturação daquelas 5 operações e aí para a taxa subir. Por isso que a gente vê aqui a um valor de 90% do CDI, né? Esse valor está baixo devido a essa questão do valor parado em caixa enquanto ele faz a alocação. Listagem das operações. Vemos aqui a maior concentração é 9%. Inclusive, ela tem um LTV de 10%, um LTV bem baixo, né? Aqui você tem, de cada R$100 de garantia dessa operação, ela pegou emprestado 10, então você tem 10 vezes ali o valor da operação, né? Que é justamente a operação de maior concentração que ele tem, você tem a garantia muito alta. Quando a questão do indexador é interessante, ele tem 3 operações atreladas à NTNB, duas 2032 e outra 2030, o restante é atrelado à CDI e o caixa 66%. A gente vai dar uma olhada nessas operações já, ok? Aqui por segmento, principal é a energia, depois a telecomunicação e setor de transportes. Aqui o yield comparando com outros FIPs, olha só como ele está bem destacado em relação ao restante, né? Bem acima. A questão de duration também, a gente tem aqui um comparativo com os pares. 3 setores, 4 segmentos, 8 ativos investidos, que é aqueles 8 que a gente viu.
Vamos dar uma olhada bem rápida aqui nos ativos, porque tem mais coisa para a gente ver à frente. Mas, por exemplo, os ativos principal aqui na questão de valor de emissão, o Highline, né, que é aquele que tem LTV 10%, é voltado para infraestrutura digital, o outro é para a questão logística marítima, aeroporto, toda essa parte de infraestrutura. E as taxas aqui vocês vão vendo bem altas, CDI mais 5,5, IPCA mais 12, a outra aqui IPCA mais 10, IPCA mais 4,5, essa daqui é a questão de usinas hídricas, aqui é setor de telecomunicações, aqui é questão de unidades fotovoltaicas, CDI mais 5,5, CDI mais 5,25, e mais fotovoltaica, IPCA mais 11,8, CDI mais 5, ok? É um fundo que, entre suas particularidades, tem a questão do ganho de capital, que é isento do imposto de renda, também tem a questão do risco, né? Você está investindo diretamente nessas empresas aqui, então você tem aquele retorno. É para ter o retorno maior, né? Já que você está diretamente investindo na empresa. Outra questão é a questão da distribuição dos 95%, que é obrigatório nos FIIs. Aqui nos FIPs não tem essa obrigação, a gestão faz conforme achar melhor. E peço aí a vocês para se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo, participe do grupo Telegram, link na descrição, a gente está sempre por lá trocando ideia e a gente se vê no próximo vídeo.